Olá, bem-vindos a mais uma das nossas conversas aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai pegar um conceito que, olha, parece a coisa mais básica do mundo, né? O preço do trabalho. Exato, o preço do trabalho. E a gente vai, virar ele completamente do avesso. Temos aqui um trecho de um texto clássico de economia política que realmente chacoalha as nossas certezas. E a nossa missão é justamente entender por que, para o autor, essa expressão que a gente usa todo dia, valor do trabalho, é, na verdade, assim, uma contradição. Isso. E para fazer isso, a gente vai ter que mergulhar numa diferença que parece pequena, mas que muda o jogo todo. A diferença entre trabalho e força de trabalho. É isso mesmo. É um daqueles textos que te obriga a parar e pensar, sabe? Tipo, peraí, será que o que parece óbvio é óbvio mesmo? Totalmente. Porque na superfície a ideia é muito simples. Sim, super intuitiva. Você trabalha, você recebe. Eu trabalho 8 horas, recebo por 8 horas. O salário é o preço do meu trabalho. A gente fala de preço de mercado que sobe e desce. Parece uma troca simples. Exato. Esse é o ponto de partida de todo mundo. Você troca seu tempo, seu esforço, por dinheiro. Uma quantidade de trabalho por uma quantidade de dinheiro. Só que o texto já chega aí, pá, joga uma bomba nisso tudo. Ele faz uma pergunta que parece boba. O que determina o valor de qualquer mercadoria? E a resposta, dentro da teoria que ele usa, é a quantidade de trabalho que foi gasta para produzir aquela mercadoria. Perfeito. Aí vem o pulo do gato. Se é assim, qual seria o valor de, digamos, uma jornada de 12 horas de trabalho? A resposta óbvia que vem na cabeça de qualquer um é, 12 horas de trabalho. Exatamente. E é aí que o autor fala que a gente caiu numa, ele chama de tautologia absurda. Uma resposta que não responde nada, né? Nada. É como eu perguntar por que o sal é salgado e responder por que ele tem salinidade. Não ajuda. E ele argumenta que o trabalho não é um objeto que você pode guardar na prateleira e vender depois, sabe? Ele só existe enquanto está sendo feito. Certo, se eu pudesse dar uma forma para o meu trabalho antes de vender, eu não venderia trabalho, eu venderia, sei lá, uma cadeira que eu fiz. E aí você seria um produtor de mercadorias, não um assalariado. Esse é um nó da questão. Se o trabalho não existe antes de ser vendido, o que o trabalhador vende de fato? Ok, eu saquei o paradoxo. Dizer que o valor de 12 horas de trabalho é 12 horas de trabalho é um beco sem saída. Mas como a gente sai dele? O que é que está sendo vendido, então? O que é fascinante aqui é a chave que o texto oferece pra gente. E a distinção é tudo. O que o trabalhador vende no mercado não é o seu trabalho. Mas a sua força de trabalho. Força de trabalho. Então, não o ato em si, mas a capacidade de fazer. Ok, mas isso não é meio que um jogo de palavras? Uma coisa meio acadêmica? Qual a diferença na prática? Ah, mas a diferença é tudo. Pensa assim, é a diferença entre você vender um pão, que já está pronto, e você vender a sua capacidade de fazer pães por um dia inteiro. Ok. No primeiro caso, o valor está no pão. No segundo, quem comprou a sua capacidade é que vai decidir quantos pães você vai fazer. É como se você alugasse uma ferramenta super avançada. Uma ferramenta. E isso, você não está comprando o que a ferramenta produziu. Você está pagando pelo direito de usar essa ferramenta por 8 horas. A nossa força de trabalho é essa ferramenta. Uau, essa analogia da ferramenta alugada, nossa, isso clareia tudo. Então o meu chefe não está comprando meu trabalho, ele está alugando a minha capacidade de trabalhar. Precisamente. E depois que ele alugou, ele pode usar essa capacidade. A partir do momento que o trabalho começa, a força de trabalho já foi vendida, já foi alugada, ela não pertence mais ao trabalhador naquele período. Entendi. A mercadoria que eu levo para o mercado é a minha energia, minha habilidade, meu corpo. A minha capacidade de fazer as coisas por um tempo. Exato. Ok, essa analogia me pegou. Então vamos seguir essa lógica. Se o que eu vendo é a minha força de trabalho, como a gente define o preço dela? Como se calcula o preço desse aluguel da ferramenta humana? A lógica é a mesma de qualquer outra mercadoria. O valor dela é determinado pelos seus custos de produção. Custos de produção. Da pessoa? Como assim? É o custo de produzir e manter o trabalhador funcionando. Ou seja, o valor de tudo que ele precisa para sobreviver, para se manter saudável e, bom, para voltar inteiro para trabalhar no dia seguinte.
Comida, moradia, transporte. Comida, moradia, roupas e até o necessário para criar os filhos que vão ser a próxima geração de trabalhadores. É literalmente o custo de manutenção da ferramenta. Que loucura. Então, o valor da minha força de trabalho não tem a ver com o valor que eu gero lá na empresa, Não. mas sim com quanto custa para me manter vivo e funcionando. Pela teoria do texto, sim, é exatamente esse o ponto. O texto até diz que a economia clássica da época chegou perto disso sem nem perceber. Como assim? Eles tentaram achar o tal do preço natural do trabalho, mas o que eles calculavam na prática era justamente isso, o custo de vida do trabalhador. Eles só erraram o nome da coisa que estavam medindo. Certo. Olha, o texto dá um exemplo com números que, eu confesso, tive que ler umas 2 vezes para sacar. Me ajuda a destrinchar isso. Vamos lá. Ele usa uma moeda antiga, shillings, mas vamos simplificar. Digamos que a jornada de trabalho seja de 12 horas. Ok, 12 horas e vamos supor que o custo de vida diário do trabalhador, comida, aluguel, tudo, seja, sei lá, R$30. R$30 por dia, para se manter. Isso. E vamos supor que para produzir coisas no valor de R$30, a sociedade precise de 6 horas de trabalho. Então, o valor diário da força de trabalho dele é R$30. Entendi. Esse é o preço do aluguel da ferramenta dele, R$30. Ele vende essa capacidade, que vai ser usada por 12 horas. Aí ele vai lá, trabalha as 12 horas e produz, digamos, um valor total de R$60 em produtos. E aí a gente chega no que o texto chama de resultado à primeira vista absurdo, que é o coração de toda a análise. Que é... O trabalhador trabalhou 12 horas, criou R$60 de valor. Só que o valor do seu trabalho, ou seja, o salário que ele recebeu, foi de R$30. Espera aí. Deixa eu ver se eu entendi. O texto está dizendo que nesse exemplo, o meu salário de R$30, ele, na verdade, só cobre as primeiras 6 horas do meu dia? O tempo necessário para produzir o valor equivalente ao seu custo de vida. Sim. E as outras 6 horas, eu trabalhei de graça, é isso mesmo? De graça. Quando a gente bota nesses termos, a coisa fica bem desconfortável, né? Muito. Mas segundo essa teoria, é exatamente isso. A jornada de trabalho se divide em 2 partes que a gente não vê. A primeira é o trabalho necessário, as 6 horas em que ele produz o valor do seu próprio salário. A segunda é o mais trabalho. As 6 horas restantes. Isso. As horas em que ele trabalha gratuitamente para o empregador. E é daí que surge o que o texto chama de mais valor, que é a fonte do lucro. Isso é chocante para dizer o mínimo, mas me leva a uma pergunta que parece óbvia. Se metade do meu dia de trabalho nesse exemplo não é pago, como é que eu nunca percebi isso? Ótima pergunta. Porque eu sinto que meu salário paga pelas 8 horas que eu trabalhei. Ninguém se sente trabalhando de graça por metade do expediente. E a resposta do texto para isso é o que ele chama de forma-salário. O jeito que o salário se apresenta para nós é uma espécie de ilusão de ótica genial. Uma ilusão de ótica? Sim, porque ele esconde completamente essa divisão. Não tem uma sirene que toca no meio do dia e fala, ok, pessoal, a partir de agora é de graça. O que acontece é que você recebe um valor pela diária ou pela hora e a impressão que fica é que cada minuto foi pago. A forma salário apaga a distinção entre trabalho pago e não pago. O texto até faz umas comparações com outros sistemas para deixar isso claro, né? Sim, e a comparação é muito boa. Pensa na servidão da Idade Média, a corveia. A divisão era transparente. O servo trabalhava, 3 dias na terra dele, para se sustentar, e outros 3 dias na terra do senhor. Era óbvio. Trabalho para mim, trabalho para o outro. Exato. Eram separados no tempo e no espaço. Todo mundo viu qual era o trabalho pago e qual era o trabalho forçado. E no caso do trabalho escravo? Aí é o extremo oposto. Todo o trabalho do escravo aparece como não pago. Mesmo a parte do dia em que ele está produzindo o valor da própria comida dele, tudo é visto como trabalho para o dono. Entendi. A relação de propriedade sobre a pessoa esconde que uma parte do trabalho do escravo serve para manter ele mesmo vivo. E no trabalho assalariado, a gente tem a inversão da inversão. Exatamente. É o oposto da escravidão.
No trabalho assalariado, até o trabalho não pago, o mais trabalho, aparece como trabalho pago. A relação monetária, o fato de você receber um dinheiro, cria essa miragem. Por isso que o texto diz que essa forma de manifestação, o salário, não só esconde a relação, mas mostra o contrário dela. Mostra precisamente o seu oposto. Ok, mas por que esse truque funciona tão bem? Por que a gente compra essa ideia de forma tão universal? O texto aponta algumas razões bem práticas. Primeiro, a transação parece uma troca justa entre duas partes iguais. Eu te dou minha força de trabalho, você me dá dinheiro, um contrato. Entre pessoas livres, né? A aparência de uma troca de equivalentes. Como comprar pão na padaria, exato. Tem outro ponto também. Qual? O fato da gente receber o salário depois de ter trabalhado. Isso reforça a ideia de que o dinheiro está pagando pelo serviço que já foi prestado, pelas 8 horas que você já entregou, e não pela capacidade que você vendeu lá no começo. A ordem dos fatores altera a percepção. Faz sentido. E tem a nossa própria perspectiva, né? Do trabalhador. Com certeza. Do nosso ponto de vista, as 8 horas de trabalho são um meio para conseguir os R$ 100 para pagar as contas. Então, se o salário aumenta para 110, a gente pensa, o preço das minhas 8 horas subiu. E se cai para 90, o preço caiu. A gente foca na relação entre o tempo total de trabalho e o dinheiro no bolso. E não na relação entre o valor da nossa força de trabalho e o valor que a gente de fato produz. E o empresário, o capitalista, ele percebe essa divisão. Ele senta lá e pensa, hoje meu pessoal trabalhou 4 horas de graça para mim. Na prática, não. O foco dele é totalmente outro. É obter o máximo de produção com o mínimo de custo. Ele vê o lucro como resultado de boa gestão, de comprar barato e vender caro. Ele não precisa dessa análise para tocar o negócio dele. Exato. Aliás, segundo o texto, se ele pagasse o valor do trabalho de verdade, quer dizer, se ele pagasse R$ 60 por um trabalho que gera R$ 60 de valor, não sobraria lucro. o sistema não funcionaria. A lógica prática dele dispensa essa análise mais profunda. E é por isso, então, que, segundo o texto, os economistas da época ficaram meio que nesse beco, sem saída. Eles não sacaram essa jogada. É o argumento central do autor. Ele diz que a economia clássica chegou muito perto da verdade. Ela viu que o preço do trabalho girava em torno do custo de vida. Mas por não fazer conscientemente essa distinção radical entre força de trabalho e trabalho, ela ficou presa. Ficou presa em contradições que não conseguia resolver. Ela pegou a categoria do senso comum, o preço do trabalho, e tentou analisar sem perceber que a própria categoria já era a expressão dessa aparência invertida. Como diz a metáfora do texto, ela não conseguiu sair da pele burguesa, né? Não tirou os óculos da própria classe para enxergar a mecânica real por trás da fachada. Exatamente isso. Certo. Então, para a gente amarrar tudo, a grande virada de chave que este texto propõe é que o salário não é o que parece. Ele não é o preço do nosso trabalho. Nem do nosso tempo. Ele é o preço de uma mercadoria muito específica. A nossa força de trabalho, a nossa capacidade de trabalhar. E a maneira como isso se apresenta para nós na forma de um salário por hora ou por dia é um mecanismo genial que esconde essa divisão do dia, fazendo com que todo o nosso esforço pareça ser pago. Não é um erro. É a forma necessária como essa relação aparece na superfície de uma sociedade baseada em troca. A ilusão nasce da própria estrutura. O que nos deixa com uma reflexão final bem poderosa. O texto argumenta que todas as nossas noções de justiça, de liberdade, de direitos no sistema econômico são construídas em cima dessa aparência. Em cima dessa forma que mostra o oposto da relação real. Ele diz que é sobre essa base que se erguem todas as mistificações do modo de produção capitalista, todas as suas ilusões de liberdade. É um ponto extremamente provocador. A ideia de um contrato livre entre partes iguais só se sustenta se a gente acreditar que a troca é o que parece ser na superfície. Se a relação de fundo é outra, toda noção de troca justa precisa ser, no mínimo, reavaliada. Exato. Então a questão que fica para quem nos ouve é, se a gente levar a sério essa premissa, nem que seja como um exercício de pensamento, de que a percepção do salário é invertida, o que isso muda? Como essa ideia influencia não só os grandes debates econômicos, mas a forma como a gente enxerga nosso próprio tempo e esforço.
Se essa teoria estiver certa, o que significa de verdade vestir a camisa da empresa ou a busca pela meritocracia? Será que não estamos muitas vezes discutindo só os efeitos na superfície, sem nunca olhar para a engrenagem fundamental que esse texto tenta nos mostrar?